braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Senhor. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar. As tuas veredas passaram pelas águas, pelas grandes águas. Mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Soberano Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor, pela leitura da tua palavra, por podermos até aqui ler, orar e cantar ao Senhor. Estamos diante agora da exposição da tua palavra, ó Deus. Pai, que a despeito do pregador, o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor opere as tuas misericórdias, produzindo em nós uma verdadeira vida santa, piedosa, que reflete ao Senhor, uma vida transformada pelo teu santo evangelho. Conduza-nos, querido Senhor. Fale ao nosso coração nesta noite, assim nós oramos, em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, muitas vezes a tensão, a desesperança sempre tiram o nosso sorriso, não é verdade? Ficamos desanimados, cabisbaixos. É como se as coisas agora começassem a perder o sentido. As cores às vezes perdem o seu encanto, até mesmo a comida que tanto apreciamos, às vezes parece serragem entre os nossos dentes. E isso tem tantos motivos, isso tem tantas causas. Seja uma perseguição injusta no trabalho, pessoas que se levantam e nos caluniam a todo momento. Isso seja muitas vezes o resultado de um exame médico inesperado ou indesejado, ou até mesmo a nossa falta de fé, por vezes. O Salmo 77, ele está registrado na terceira coletânea de Salmos, isto é, de 5, ele está na terceira porção dos Salmos. Ele abrange do Salmo 73 e vai até o Salmo de número 89. E ele não é um livro agradável de ler. Apesar de muitas vezes nós nos encantarmos com o Salmo, como eu expus no domingo passado, nós temos aqui também momentos dramáticos na vida do salmista, e em especial neste salmo, na vida da comunidade. Um comentarista, falando sobre o livro de Salmos, ele chama este livro como devastação. Os Salmos aqui, ele vai ter uma característica muito predominante, de um aspecto comunitário. E ele vai sempre narrar, este terceiro livro dos Salmos, a catastrófica situação do povo de Israel e a sua devastação pelas forças internacionais, pelos inimigos e até mesmo muitas vezes pela dureza do coração. Isso nós vemos já no Salmo de número 73, aonde o salmista olha para os infiéis e ele acaba desejando um pouco daquela vida daqueles homens. E mesmo diante de um cenário tão desolador, meus irmãos, como nós vemos nesta porção do Salmo, por vezes nós vemos a verdadeira esperança surgindo em alguns momentos. É como se nós estivéssemos olhando para um céu cinza, carregado de densas nuvens, um céu já armado para chover,
E nós sabemos que a tempestade virá. Porém, nós sabemos também que após todo aquele tropé, que muitas vezes faz uma tempestade, ela passará. O sol nascerá novamente, o sol surgirá. A beleza aparecerá diante dos nossos olhos. O Salmo 77, meus irmãos, ele é como uma estrada, que durante o seu caminho ele vai mudando o cenário. Ele vai ganhando formas diferentes conforme nós vamos andando diante dele, durante ele. Nós vamos iniciar a nossa trajetória neste salmo, nesta noite, debaixo de nuvens tempestuosas, debaixo de nuvens densas. Porém, esta estrada nos levará para uma firme segurança, para um lugar de descanso, ou melhor dizendo, para uma verdadeira segurança. E é sobre este tema, meus irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Sobre uma verdadeira segurança. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito no texto, eu quero observar com você dois aspectos fundamentais neste texto para nossa compreensão. O Salmo 77, a gente pode dividi-lo primariamente em duas porções, tá? Do verso 1 ao verso 9, aonde nós vemos o salmista expressando o seu profundo lamento, aonde ele coloca a sua alma, onde ele verdadeiramente derrama a sua alma diante do Senhor. Ele expõe as suas aflições, ele expõe as suas amarguras, os seus incômodos, e até mesmo a sua falta de fé em alguns determinados momentos. E a segunda parte é o salmista, então, agora elevando os seus olhos e passando a meditar na grandeza do Senhor, conforme nós vemos dos versos 10 até o verso 20. Para facilitar a nossa meditação nesta noite, para facilitar o nosso entendimento, eu vou dividir este salmo em apenas 4 partes, dos versos 1 ao 3, dos versos 4 a 9, de 10 a 15 e do 16 ao 20. Ou seja, esta divisão, meus irmãos, é respeitando as pausas do próprio salmo. Algumas versões de Bíblia vai estar escrito uma palavrinha pausa ou selá. Isso significa pausas para a nossa meditação, pausas para o nosso entendimento quanto ao salmo. Então é dessa forma que nós vamos caminhar no salmo nesta noite, para facilitar o nosso entendimento, para que possamos absorver uma maior porção das Escrituras. Primeira parte, então, meus irmãos, aonde nós vemos essas densas trevas, nós vemos ali a aflição do salmista, conforme você pode levar os teus olhos até a Bíblia, no verso 1 até o verso 3. Aonde o salmista ele diz o seguinte: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Pausa. O salmo ele começa então, meus irmãos, com uma ênfase profunda e intensa, mostrando a gravidade do lamento do salmista. Isso é destacado para nós pela repetição das palavras: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz. Isso demonstra para nós, meus irmãos, que o salmista ele tinha um senso profundo de urgência em sua alma. Isso fica claro pela repetição do texto. E algo que se destaca para nós e para onde ele direciona a sua petição e o seu lamento, o seu anseio, por assim dizer, por mais difícil que fosse, ele eleva então os seus olhos para o Senhor. Ele dirige os seus lamentos para o Senhor, para aquele que de fato pode socorrê-lo, para aquele que de fato pode satisfazer os anseios da sua alma, para aquele que de fato pode agir em socorro. Quando nós olhamos para o verso de número 2, ele vai dizer o seguinte, que na minha angústia eu procuro o Senhor.
Então, além de ele elevar a Deus, mostrando a sua necessidade urgente, ele vai mostrar para nós para onde e para quem ele está elevando a sua oração, a sua petição. É para o Senhor. É para o Senhor que a súplica do salmista ela é direcionada. Ele não está procurando por homens. Ele não está procurando por governantes, por autoridades, por conselheiros. Ele não lança a sua esperança em um herói ou coisa parecida. Não, meu irmão. Ele derrama a sua alma diante do Senhor. Ele expressa o seu anseio diante do seu Redentor. Ele busca pelo Senhor dos Exércitos. Ele clama, erguendo as suas mãos ao Senhor. É como se nós pudéssemos ter a oportunidade de adentrarmos ao quarto deste homem. E o seu quarto escuro. E ele ali com as suas mãos levantadas, com o seu rosto banhado em lágrimas, com um choro profundo, algo vindo do íntimo do seu coração. A sua alma, ela não encontra consolo ainda neste ato, mas ele persiste na sua oração. E o verso 3 então nos mostra que ele começa então a pensar em Deus e a gemer. Isso, meu irmão, não é um pensamento qualquer, como se o pensamento sobre Deus fosse um meteoro passando, algo de relance, algo que quando você percebe o que é, já passou. Não, mas isso nos mostra uma atividade intensa, algo que engloba todas as faculdades mentais e espirituais da vida deste cristão, da vida deste homem, da vida deste salmista. É um meditar profundo sobre Deus. É algo que ele faz com que ele pense na grandeza de Deus, na dimensão de Deus, mesmo diante daquela situação de opressão, ele possa ver um Deus grandioso. E isso o perturba ainda mais, e essa reflexão o faz desfalecer. Não por ser pesada demais, mas por levá-lo a contemplar quem é Deus de fato, o Deus da aliança, aquele que tirou Israel com braço forte da terra de servidão, da terra do Egito. E a sua condição, a condição atual do seu povo, faz com que ele então comece a desfalecer o seu coração. Nós somos levados, irmãos, nesses versos a considerar pelo menos duas doutrinas importantes para nós. A primeira delas é que quando nós nos deparamos com aflições, quando nós nos deparamos com momentos de dificuldades, com momentos onde nós não sabemos o desenrolar do futuro, nós somos incentivados a clamarmos ao Senhor. Nós somos incentivados a ter uma vida santa de oração e derramar a nossa alma, não nos artifícios e nas artimanhas que o mundo nos proporciona, mas em derramar a nossa alma diante do Senhor. Nós estamos no período do Natal. Daqui a alguns dias estaremos celebrando com a nossa família, com os nossos entes queridos, essa data que deveria promover em nós o desfalecimento da nossa alma. Essa data, meus irmãos, ela deveria produzir na vida do cristão uma profunda introspecção e de realmente entender o que significa a encarnação de Deus, a encarnação do Filho. É difícil nós pensarmos sobre isso com a boca cheia de comida, com a barriga pesada, estufada, doido para achar um canto para dormir depois de tanto comer. Meus irmãos, nós precisamos desesperadamente refletirmos sobre coisas santas. E o tempo do Natal é um tempo propício, meus irmãos, para nós elevarmos o nosso coração em oração diante do Senhor e nos derramarmos em momentos de aflição.
É não negligenciar este meio de graça, não fazê-lo de qualquer jeito, não usar a oração como se fosse uma moeda de troca. Olha, Senhor, eu orei, então o Senhor precisa abençoar o meu dia. Olha, Senhor, eu orei, então eu espero que dê certo os meus planos. Eu espero que esta aflição suma da minha vida. Eu espero que esta doença saia do meu corpo. Eu espero que este problema seja resolvido o quanto antes, porque eu estou orando. Observe que a proposta do salmista no início aqui, mesmo diante da aflição, mesmo diante da angústia, é simplesmente elevar a Deus a sua voz, é elevar ao Senhor a sua aclamação, é elevar ao Senhor a sua petição. Ele não se dirige ao Senhor como se Deus fosse obrigado a esclarecer a situação para ele. Aquela condição, por que ele estava naquela condição? O que interessa, meus irmãos, é o derramar intenso da nossa alma, mesmo que isso não nos traga consolo. E é difícil, e é estranho nós ouvirmos isso, mas nós precisamos derramar a nossa alma diante do Senhor, de forma intensa, de forma profunda, de forma intencional, mesmo que isso não nos traga consolo. Uma segunda doutrina, então, que nós aprendemos neste texto, nesses 3 versos, é que nós precisamos meditar sobre Deus. O quão pouco, meus irmãos, nós pensamos sobre a grandeza de Deus. Meus irmãos, o quão pouco neste período do Natal, por exemplo, nós meditamos em Cristo e no Cristo encarnado, naquele que deixa toda a sua glória e se faz homem como nós. Aquele que criou os céus e a terra agora sente sede, sente necessidades como eu e como você. Meus irmãos, quantas vezes nós gememos diante da majestade santa do nosso Senhor? Nós gememos diante de problemas, nós gememos diante das dificuldades, mas o quão pouco a nossa alma se perturba diante de Deus. Isso significa que pouco conhecemos sobre o Senhor, meus irmãos. Isso significa que muitas vezes refletimos pouco sobre quem é o Senhor de fato em nossa vida. Isso significa que nós negligenciamos uma vida que reflete a Cristo. Pois como diz em Hebreus, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, dos versos 7 a 9. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que Cristo ofereceu um forte, um profundo clamor diante do Pai, considerando quem era o Pai de fato, o único que era capaz de fazê-lo não beber daquele cálice, mas ainda assim, os evangelhos nos mostram o quão obediente foi Cristo, mesmo diante daquela dor terrível. Esses versos, então, meus irmãos, nos levam a refletir e a contemplar o nosso Salvador. Para Ele que sentiu-se tomado de tristeza e angústia, e até ao ponto de dizer aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Meus queridos irmãos, a nossa segurança e a nossa aflição, sobre quem está de fato? Para quem nós lançamos as nossas orações? Para quem nós erguemos as nossas mãos em sinal de rendição? A quem nós buscamos consolo? Nós devemos meditar nas verdades eternas do Senhor, elevar os nossos olhos somente a Deus.
pois é dele que virá o nosso socorro, como nós lemos no Salmo 46. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa salvação. Mas a aflição do salmista, ela continua. Se você olhar comigo dos versos 4 até o verso 9, nós vemos aqui as perguntas de um coração aflito. O salmista aqui, ele lança pelo menos uma série de 6 perguntas diante do Senhor. Ele lança a pergunta aos montes. Quem de nós já não fizemos isso em momentos de dores, em momentos de intensas lutas, em momentos em que nós não sabemos como reagir? O que está acontecendo comigo? O que eu fiz, para merecer isso? Aonde eu errei para que isso acontecesse? E nesse ponto, então, ele lança as suas 6 perguntas. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que quando nós olhamos de forma atenta para essas 6 perguntas, nós não vemos o salmista ele indagando a soberania de Deus. Nós não vemos o Senhor indagando a ação de Deus. Nós não vemos o salmista questionando o Senhor, encurralando a Deus em um canto de uma sala em busca de respostas. Mas essas perguntas são um reflexo de um coração pesado, que anseia pela segurança, que anseia por um verdadeiro consolo. O verso 4, então, ele nos fala de toda a sua angústia. Olha comigo lá no texto. Não me deixes pregar os olhos, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Esta perturbação havia e estava tirando o sono, então, do salmista, mostrando a intensidade, reforçando para nós a intensidade de tudo isso, de uma devastação que atingia agora o seu corpo, e ele sentia isso dentro da sua condição física. E ao pensar nesses dias, no verso 5, ele começa a ponderar sobre alguns elementos, principalmente de Deuteronômio do capítulo 32, verso 7, aonde Moisés escreve, falando que eles deveriam se lembrar das coisas que Deus fez e das maravilhas que Deus fez nas antiguidades, do braço forte, do braço poderoso de Deus, de como Deus havia agido de forma miraculosa e maravilhosa. E isso não deveria trazer perturbação sobre a vida do povo de Deus. E ao meditar sobre isso, e ao olhar a condição deles, o salmista então percebe que o que ele estava vivendo era algo contrário daquilo dito em Deuteronômio. Então, dos versos 7 a 9, nós vemos essas perguntas que parecem ser uma reflexão também sobre Êxodo 34, aonde o texto diz: Senhor, o Senhor, Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em sua misericórdia e a fidelidade. E quando nós olhamos então, irmãos, leve os seus olhos comigo até o verso 7. Quando nós olhamos então, do verso 7 até o verso 9, o que nós vemos são perguntas que estão questionando justamente este texto de Êxodo 37. Ele vai falar o seguinte: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? O texto de Êxodo 34 fala que Deus ele é compassivo, que Deus ele é bondoso, que ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia, que grande é a sua fidelidade e que ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. O seu questionamento, então, meus irmãos, faz com que ele pense nos atributos de Deus, faz com que ele pense na imutabilidade de Deus, um Deus que não muda, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe que não é um inquérito contra Deus, ao contrário, é um inquérito contra o seu próprio coração. Meus irmãos, quantas vezes nós lançamos perguntas
mas são perguntas para questionar a Deus, para questionar por que Deus age desta forma, por que Deus faz isso, por que Deus não faz assado, quando na verdade o salmista questiona a dureza do seu próprio coração. Meu irmão, quantas vezes nós em momentos de angústia, em momentos de tribulação, questionamos o nosso coração e não o Senhor? Questionamos o nosso coração e não a ação soberana de Deus. Esse questionamento do salmista não era para Deus, era para o seu próprio coração. O seu próprio coração que questionava a soberania de Deus, o seu próprio coração que questionava os atributos gloriosos de Deus. E o que o salmista faz é colocar o seu coração, então, em conformidade com as Escrituras. Espera lá, Deus ele prometeu ser fiel, ser bondoso, ser misericordioso, perdoar a maldade, perdoar a transgressão. Acaso Deus muda? Quantas vezes em nosso coração, meus irmãos, nós pensamos, Deus mudou. Deus mudou. As coisas não podem ser mais as mesmas porque Deus mudou. E nós queremos agora então conformar um Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós questionamos a palavra do Senhor. Nós arrogamos uma autoridade de superioridade em detrimento às Escrituras. Aos montes nós temos visto nos dias de hoje homens questionando a suficiência das Escrituras, falando que as Escrituras elas precisam ser atualizadas. O que precisa ser atualizado, meu irmão, é o nosso conceito em referência à palavra do Senhor. Não atualizado aos moldes modernos, mas atualizado em conformidade com a palavra do Senhor. E é isso que o salmista ele faz. Ele não formata o seu coração à luz do sofrimento e à luz das angústias, mas ele busca formatar o seu coração à luz da palavra. Nós precisamos formatar o nosso coração à luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou o Senhor mudou? Ou Cristo já não é mais o mesmo? Portanto, para nós, meus irmãos, uma doutrina importante para nós observarmos diante disso é que nós precisamos submeter o nosso coração às verdades do Senhor. Nós precisamos pregar ao nosso coração corrupto, sim. Nós precisamos pregar para o nosso coração corrupto as verdades do Evangelho. Nós precisamos elevar os nossos olhos para o autor e o consumador da nossa fé. Não como um exercício despretensioso, mas como realmente um desejo de orientar o nosso coração pela verdade bendita do Senhor, meus irmãos. Verdade é esta revelada por sua palavra. Nós precisamos, queridos irmãos, sermos intencionais em nos submetermos ao Senhor. Nós não podemos mais de forma despretensiosa buscar ao Senhor em oração. Nós não podemos de forma despretensiosa nos exercitarmos espiritualmente, seja na nossa devocional, seja no nosso culto doméstico, ou seja no culto público. Nós não podemos vir e nos apresentar diante do Senhor de forma disruptiva, como se nós estivéssemos nos apresentando diante de qualquer um. Nós precisamos então sermos intencionais, para que Ele crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável, para que compreendamos de fato que somente o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração. Os nossos irmãos do passado, os nossos irmãos puritanos, eles tinham por prática, não somente eles se prepararem, os ministros para o culto ao Senhor, mas ensinar e orientar para que a igreja também se preparasse para o momento do culto. Quantas vezes nós chegamos neste lugar
de forma despretensiosa. Chegamos e nos apresentamos a este lugar como se fosse uma obrigação estar aqui. Quantas vezes você entrou neste lugar realmente meditando e refletindo sobre a grandeza do Senhor, sobre as glórias do Senhor, sobre as promessas do passado que se cumprem e podemos ver ela hoje no presente e que nos alimenta para um futuro? Meus irmãos, nós não podemos apresentar aqui, é como se fosse um carro a álcool em dias de frio. Não um carro moderno, mas os carros antigos, lembra? Que precisava ali ficar esquentando o carro, esquentando. Muitas vezes, quando o nosso coração se aquece, já estamos no fim do culto ao Senhor. Precisamos aquecer o nosso coração, elevar os nossos pensamentos diante da verdade eterna do Senhor. E é isso que o salmista ele faz, meus irmãos. Mesmo diante da dureza do seu coração, agora ele eleva o seu pensamento. E ao elevar o seu pensamento, e ao não contemplar mais as diversidades e os problemas, o sol começa a aparecer. O caminho começa a mudar. O cenário começa a ficar diferente. Nós começamos a ver um caminho que antes era pedregoso e árduo, mas agora nós começamos a observar e ver um caminho que é mais excelente, dos versos 10 até o verso 15. Se na primeira parte do verso 1 até o 9, nós temos o lamento do salmista sendo expressado, o seu coração sendo derramado, nessa segunda parte agora nós vemos outro cenário, nesse nosso novo caminho. Um caminho que tem as suas nuvens sendo de fato dissipada, e agora o sol aparecendo, dando graça aos seus primeiros raios. Vemos agora um caminho mais excelente. Isso acontece após ele meditar, após ele colocar o seu coração diante do Senhor. Ainda que isso tenha lhe causado desfalecimento do seu coração, agora isso é conduzido e é levado para que ele seja cheio das verdades do Senhor, para que ele seja conduzido à verdadeira segurança, mesmo diante da calamidade. A calamidade, meu irmão, não mudou. A situação do salmista não alterou. O que alterou foi aonde o seu coração estava agora de fato ancorado. Aonde de fato estava colocada a sua esperança. Não mais nas perseguições, não mais nas adversidades, não mais nas calúnias levantadas por aqueles que muitas vezes batem nas nossas costas e nos chamam de amigo. Não. Continua todo este cenário. O que mudou foi aonde o coração agora foi colocado. Se no verso 3 a meditação causava gemido e desfalecia o coração, agora no verso 11 ele recorda daquilo que o Senhor havia feito. Havia feito com seus antepassados. E isso não acontece simplesmente por ele aceitar a mão de Deus, por ele reconhecer a mão de Deus, mas isso acontece porque ele não aceita o fato de que o seu coração estava tentando mostrar para ele que a mão de Deus havia encolhido, que o braço de Deus havia encurtado. O salmista então ele lança a sua âncora sobre uma base forte e poderosa, sobre aquilo que é verdade, sobre a verdade eterna do Senhor, em seus poderosos feitos, em seus milagres e em suas maravilhas. E que mesmo diante daquela adversidade, Deus ele não havia mudado, ele era o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, conforme diz Hebreus capítulo 13, verso 8. Esse caminho agora, meus irmãos, ele é apresentado por coisas excelentes. E esse caminho agora, ele é um caminho de santidade. Ele é um caminho de piedade. Se você olhar comigo no verso 13,
Olha como ele descreve agora as coisas do Senhor. Se a sua alma estava pesada, agora ele fala assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão poderoso como o nosso Deus. Que Deus é tão grandioso, que Deus é tão glorioso, que Deus que cuida do seu povo, mesmo diante da rebeldia do seu povo. Nós observamos aqui então, meus irmãos, que o nosso coração, ele de fato, ele só encontra repouso quando ele está sustentado nas promessas do Senhor. E por maior que sejam os nossos esforços, por maior que seja a nossa dedicação, nós só trilharemos este caminho santo, este caminho de juízo perfeito, quando nós descansamos nele. E nós lembramos mais uma vez das angústias do nosso Redentor, do seu sofrimento, do cálice sendo derramado sobre ele, e ele mesmo assim, ele diz ao seu Pai: se não é possível que este cálice passe-se de mim, faça-se a sua vontade. Isso demonstra para nós, meus irmãos, que o coração do Filho estava no Pai, em fazer a sua vontade. Isso nos mostra que o nosso coração deve estar ancorado no Senhor e buscar fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele conduz aqueles irmãos que estavam dispersos a confiarem na pedra viva. Nós somos chamados a confiar em Cristo, a descansar em suas promessas, a descansar em seus feitos, a ver de fato, meus irmãos, que a encarnação de Cristo não é uma data para nós trocarmos presentes, que a encarnação de Cristo não é uma data para vermos familiares que há tempos não víamos. A encarnação de Cristo não é simplesmente uma data para enfeitarmos a nossa casa, enfeitarmos a nossa rua. Mas a encarnação de Cristo nos lembra de um Deus santo, de um Deus poderoso que andou nesta terra, que é a nossa segurança, que é o nosso verdadeiro baluarte, que é o nosso verdadeiro amparo. Os nossos olhos então são levados para Cristo, não para simplesmente o nosso passado, mas para o nosso presente. Nos lembrando então, meus irmãos, do futuro glorioso, que viveremos em Cristo, com Cristo, unidos a Cristo. Nós vivemos hoje na esperança daquilo que Cristo fez no madeiro. E quanta vida nós temos em sua morte, e quanta esperança nós temos por meio do seu sangue. Caminhando para o final, nós temos aqui então o último e o quarto ponto. Se este caminho ele é excelente, ele é um caminho que nos leva para um pastoreio agora seguro, dos versos 16 a 20. Então agora ele termina com um quadro glorioso, com um quadro excelente, não somente de um Deus que não perdeu o seu poder, mas de um Deus que conduz o seu rebanho, meus irmãos. A partir do verso 16, então, o salmista ele convoca e ele evoca esta poderosa imagem que é a saída do povo do Egito. E segundo alguns estudiosos entendem que este terceiro livro dos Salmos, ele foi composto para registrar o período do exílio babilônico. E é uma das maneiras pelas quais os exilados encontrariam a orientação novamente, se lembrando de que Deus já havia feito no passado, através dos seus pais. E agora Deus faria de novo, através dessa nova libertação. O Deus que conduziu o povo pelo mar, a travessia pelo mar, era o mesmo Deus que sustentaria o povo após aquele exílio babilônico. E após esse descritivo espetacular, o salmista ele termina nos versos 19 e 20, nos mostrando que o Senhor estava lá, que o Senhor não havia
abandonado o seu povo, que o caminho do Senhor foi pelo mar. Observe que o salmista nos mostra de que o nosso Redentor não nos esperou na outra margem do rio. O Salmo nos mostra que o nosso Redentor não ficou aquém do rio. O salmista nos mostra que o Senhor conduziu o seu povo durante a travessia do mar. As suas pegadas não foram vistas, porque as suas pegadas eram as pegadas do seu povo. O Senhor conduziu, o Senhor pastoreou por intermediação de Moisés e de Arão, mas sempre foi o Senhor conduzindo todas as coisas. Meus irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria e de saber que o Senhor conduz o seu povo, conduz o seu povo, conduz o seu povo, conduz o seu povo. Ele não abandona o seu povo, Ele não abandona as suas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas são conduzidas pela sua voz. Meus irmãos, nós devemos saber quem é que está nos conduzindo, mesmo diante das lutas e das perseguições. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Meus irmãos, que segurança é essa? De nós sabermos que nós não vivemos pelo acaso, que nós não estamos lançados na nossa própria sorte. Pelo contrário, que você, que eu, nós temos um pastor que intercede por nós, diante do Pai, rogando para que sejamos santificados pela sua palavra, e para que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, para que a nossa vida seja uma vida encontrada na sua vida. E assim nós seremos guardados deste mundo hostil. Porque nós temos um supremo pastor. Nós temos alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas. É por isso que Ele atravessou junto com a gente no mar. É por isso que diante das adversidades, Ele está conosco. Ele é a nossa semelhança. Mas como diz o texto de Hebreus capítulo 4, verso 15, mas sem pecado. Esse texto, meus irmãos, traz algumas aplicações e eu gostaria de trazer algumas considerações finais para a nossa meditação e para que possamos encher o nosso coração no decorrer desta semana. Primeira aplicação, a primeira orientação para nós, meus irmãos, viva com seus olhos no Senhor. Pior que seja a situação, por mais constrangedora muitas vezes que seja a situação, nós só encontraremos consolo e segurança nele. Essa parece uma orientação trivial, mas nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós nos apegamos à religiosidade. Por sermos presbiterianos, muitas vezes nós nos apegamos à nossa confessionalidade. Nós aqui em Cosmópolis nos apegamos à nossa teologia reformada. Nós nos apegamos às doutrinas. Nós nos apegamos a conceitos teológicos. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de olharmos para o Senhor. Nós estudamos às vezes sobre o Senhor. Falamos sobre o Senhor, a respeito dele, sobre a pessoa dele, sobre a obra dele,
sobre aquilo que Ele fez. Mas nós não estudamos com Ele muitas vezes. Nós não estamos nele muitas vezes. Estudar sobre não é estar nele. Nós precisamos, assim como o salmista, meus irmãos, no dia da angústia, procurarmos o Senhor. É elevar a nossa voz ao nosso Deus e clamar a Ele. É guardarmos a nossa confissão na esperança de não vacilarmos. Perdão. Obrigado. É guardarmos isso em nosso coração. É lembrarmos dos dias pesados. Mas é lembrarmos que nesses dias pesados nós fomos iluminados por aquele que sofreu, por aquele que derramou gotas de sangue. É lembrar, meus irmãos, que a palavra ela nos mostra que às vezes nós somos transformados em espetáculos, tanto para o insulto, como para sermos maltratados. Infelizmente, o evangelho e um evangelho triunfalista tem entrado no nosso meio, aonde os cânticos são triunfalistas, aonde as mensagens são triunfalistas. Mas Hebreus nos fala que às vezes nós somos transformados em espetáculo. Cristãos do passado foram transformados em espetáculos. E eles se alegravam pela sua morte. Eles se alegravam por terem os seus corpos inflamados, por sofrerem por causa do Evangelho. Isso só acontece, meus irmãos, não por eles serem superiores a nós, mas é porque os olhos deles estavam no Redentor. A segunda orientação para nós é que diante das dificuldades, nós precisamos encher o nosso coração com as verdades do Senhor, pois depressa nós nos esquecemos disso. Rapidamente nós rejeitamos a justiça provinda da cruz do nosso Salvador. Somos levados então assim para o desespero. Somos atraídos para as falsas sensações de segurança. Mas Colossenses nos fala, meus irmãos, que nós devemos buscar as coisas do alto, da onde Cristo vive. Nós devemos encher o nosso coração com as verdades do Evangelho. É ter as nossas conversas dentro do nosso lar, fora do nosso lar, sendo conduzidas por uma verdadeira santidade. Assim como é santo aquele que nos chamou para que nós sejamos santos também em tudo aquilo que nós fizermos. Nós devemos ter o Senhor diante dos nossos olhos e fincado em nosso coração, para que possamos nos lembrar, em terceiro e último ponto, que a nossa segurança está em nosso pastor. Apocalipse capítulo 7, verso 17, nós lemos: Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como cantamos, meus irmãos, agora há pouco, o nosso Salvador maravilhoso, o nosso Consolador conselheiro, Ele é a nossa rocha, Ele é a rocha que nos salva, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso castelo forte. Se nós temos segurança, se nós temos amparo, meus irmãos, é porque Ele conduz a nossa vida e nos instrui por meio da sua palavra. Ele nos capacita por meio do seu Santo Espírito. Que diante de tudo isso, meus irmãos, nós tenhamos o nosso coração em Cristo, descansando em sua obra gloriosa,
sabedores de que Ele é a nossa verdadeira segurança. E somente no Senhor nós podemos descansar. Não importa o quão inseguro é o nosso caminho, em Cristo nós temos a verdadeira segurança. Diante disso, meus irmãos, cabe a nós cantarmos ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso castelo forte, reconhecendo que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força